Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Um programa que tem o compromisso de pregar a palavra de Deus. Reverendo Hernandes, pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez para mais um programa. Pois é, e hoje tratando de um assunto que é tão importante para cada pessoa cristã, para a igreja cristã e para aqueles que querem conhecer o Evangelho da graça de Deus, né? Eu estou muito feliz de poder conversar com você hoje sobre este assunto. E é um assunto que nos traz esperança. Muita esperança. Nós vamos para um breve intervalo para que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e voltamos em seguida. Não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje vamos tratar sobre o seguinte tema: avivamento. Ainda é possível? Pastor Hernandes, na nossa sociedade, no contexto evangélico brasileiro, a palavra avivamento está um pouco desgastada. Eu gostaria que nós pudéssemos conversar no programa de hoje a respeito deste tema, que é um tema de vital importância para a vida da igreja. É verdade. Primeira pergunta: o que é avivamento? A pergunta é fundamental e talvez a gente pudesse respondê-la dizendo primeiro o que não é. Certo. Porque, como o senhor disse, o termo avivamento está desgastado. Tem muita gente que acha que avivamento é emocionalismo histérico. Então, se não der um calafrio na espinha, se a pessoa não deu uma tremida, não é avivamento. Outros confundem avivamento com as esquisitices do meio chamado evangélico. O cara que joga um paletó e cai uma meia dúzia, que sopra e cai outra meia dúzia, e acha que isso é avivamento. Outros acham que avivamento é sinais e maravilhas, milagre, aquilo ali. E aí hoje tem propaganda de milagre que não existe. Então, essa quantidade de milagre a granel que as pessoas avisam por aí, isso é propaganda falsa. Outros acham que avivamento são presença dos dons espirituais. Os dons espirituais são legítimos, são bíblicos. Entretanto, é possível que uma igreja como a igreja de Corinto, tinha todos os dons e era uma igreja bebê e carnal. Então, isso não é avivamento, não é mudança de liturgia. Tem instrumento musical, tem luzes, tem fumaça do altar, não, isso não tem nada a ver com avivamento, não tem a ver com estilo de liturgia. Avivamento é uma ação soberana do Espírito Santo, trazendo à igreja que está apática às vezes, como coberta de cinzas, um renovo, uma revitalização, um novo ânimo, uma nova alegria, um novo entusiasmo,
o poder do Espírito Santo erguendo a igreja para voltar às Escrituras, para uma vida de oração, de santidade, de compromisso com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Avivamento restaura a igreja e esta igreja cheia do Espírito Santo impacta o mundo. O senhor poderia nos dar um exemplo de avivamento ao longo da história da igreja? Pastor Jailton, nós temos no registro bíblico a cumprimento da promessa de Deus, de Joel capítulo 2, acontecendo no Pentecostes, quando Jesus Cristo disse: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E está lá escrito em Atos 1,14, que aqueles discípulos que viram Jesus subindo aos céus, retornam ao cenáculo e perseveram unânimes em oração, aguardando o cumprimento dessa promessa. Tinham 120 pessoas ali. E diz o texto em Atos que então, nesse dia do Pentecostes, que era um dia de domingo, o dia do Senhor, enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo desceu sobre eles com grande poder, em línguas como de fogo, como um vento impetuoso, e cada um deles recebeu este derramamento do Espírito, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. E este fenômeno ocorre novamente lá na cidade de Cesareia Marítima com Cornélio. Acontece lá em Samaria, na cidade de Samaria, quando Filipe vai para lá e os apóstolos Pedro e João vão para lá e oram, o Espírito Santo desce. Lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, também acontece. E ao longo da história da igreja, pastor Jailton, aconteceram novos derramamentos do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo no Pentecoste veio de uma maneira singular e única, irrepetível, porque ele veio para ficar para sempre com a igreja. Mas sempre que a igreja está na sua jornada enfraquecida, debilitada, e reconhece isso, e busca, e se quebranta, e se humilha, e se arrepende, e confessa os seus pecados, acerta a sua vida com Deus, prepara o caminho do Senhor, o Espírito Santo pode ser derramado. A agenda do avivamento não está na mão da igreja. Não é a igreja que agenda avivamento. Mas Deus responde à oração do seu povo e derrama do seu Espírito copiosamente. Então, ao longo da história nós tivemos vários exemplos, como na Reforma do século XVI, como na Inglaterra do século XVIII, como nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, do século XVIII, com Jonathan Edwards, como no século XIX, nos Estados Unidos. E, aliás, o nosso primeiro missionário, Ashbel Green Simonton, veio para o Brasil em 1859 como fruto de um grande avivamento que varria o seu país. Avivamento em 1904 no país de Gales, avivamento na Coreia, no começo do século XX, avivamento em Quassisaband, na África do Sul, que eu tive o privilégio de visitar em 1966. Então, temos muitos outros avivamentos ao longo da história da igreja, por isso podemos ter esperança de um grande avivamento sobre a igreja evangélica brasileira. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes de caminhar para o intervalo, nós temos um convite especial a fazer a você. Nós queremos convidar você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Ela está localizada em uma das mais movimentadas avenidas de Vitória, a Avenida Beira-Mar, no número 1025, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Os nossos cultos dominicais, pela manhã, às 9 horas e à noite, às 19 horas. Temos também, aos domingos, às 10 horas, a Escola Bíblica Dominical para todas as faixas etárias. E o nosso compromisso é o mesmo em todas as nossas programações: estudar a Palavra de Deus. Nós queremos convidar você a vir conhecer, a vir visitar a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Será uma grande alegria receber você, receber a sua família, receber os seus amigos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já tratando deste tema que é de vital importância para a vida da igreja e da sociedade. Avivamento. Não saia daí, voltamos já.
Pastor Hernandes, ficou claro no primeiro bloco o que o senhor externa a respeito do avivamento como sendo uma dádiva, uma bênção de Deus para a vida do seu povo, para a vida da sua igreja. E a pessoa que nos assiste, o nosso querido telespectador, pode estar se perguntando: é possível um avivamento em nossos dias? É possível um avivamento em nossa região? Pastor Jailton, eu estou absolutamente convencido dessa possibilidade, porque é promessa de Deus. Está escrito lá em Isaías 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quando o Espírito Santo foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos, em Jerusalém, lá no cenáculo, o apóstolo Pedro se levantou para pregar e disse: esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, ao longo da história da igreja, sempre que a igreja se humilha, se quebranta e busca a face de Deus e prepara o caminho do Senhor, Deus é poderoso para derramar do seu Espírito. É aquela fala lá que foi dita para Salomão na inauguração do Templo de Jerusalém. Deus dizendo para ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós podemos esperar um grande avivamento para a cidade de Vitória, para a cidade de Vila Velha, para a cidade de Cariacica, para a cidade da Serra, para a cidade de Viana, para as cidades do estado do Espírito Santo, para o Brasil. Deus pode trazer para nós. Agora, é claro que nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E qual é o caminho do Senhor? É o nosso coração. A Bíblia diz que os vales têm que ser aterrados, que os montes têm que ser nivelados, que os caminhos tortos têm que ser endireitados, que os caminhos escabrosos, fora do lugar, precisam ser colocados de volta no lugar. Então, toda a carne verá a salvação de Deus, diz as Escrituras. Pastor Hernandes, o senhor falou em preparar o caminho, em preparar o coração. Para que não crie nenhuma confusão, qual a distinção entre preparar o coração, buscar a face de Deus e tentar agendar o avivamento? Pastor Jailton, ao longo da história, nós tivemos alguns equívocos, algumas pessoas que entenderam errado, inclusive Charles Granson Finney cometeu esse equívoco, achando que se nós cumprirmos determinados princípios, automaticamente o Espírito Santo vem. Qual é o equívoco, penso eu? É que, desta maneira, se desloca o avivamento das mãos de Deus para as mãos da igreja. Avivamento é uma obra soberana do Espírito Santo. Então, eu não posso agendar, eu não posso botar uma placa lá, uma faixa na frente da igreja: venha porque hoje vai ter o avivamento. Ou algumas pessoas não vêm que hoje vai ter explosão de milagres. Explosão de milagres. Isso é bobagem. Isso é uma afronta à palavra de Deus. Deus não se submete à nossa agenda. Nós não somos donos da agenda do Espírito Santo. Nós não somos donos das agendas de Deus. Não é a terra que manda no céu. Não é a vontade do homem que prevalece no céu. A Bíblia diz que nós devemos orar para que a vontade de Deus prevaleça na terra. Então Deus é soberano, Ele é livre, Ele não pode ser pressionado, Ele não pode ser botado contra a parede. Deus faz quando quer, onde quer, da maneira que quer. Então Ele é soberano, eu não posso agendar avivamento. Agora, por outro lado, o outro lado da moeda é que eu não posso esperar também avivamento se eu não estou preparando o caminho, porque a Bíblia diz: derramarei água sobre quem? Sobre o sedento. Torrente sobre que terra? A terra seca. Ou seja, como é que Deus vai trazer um avivamento para alguém que não está querendo, não está buscando, não está com sede? Porque hoje, o que está assistindo aí, a igreja está pregando a teologia da prosperidade. Muitas igrejas, camarada está querendo o quê? Dinheiro, prosperidade, riqueza. Outros estão pregando curas, milagres. A pessoa está querendo benefícios. O evangelho hoje, pastor Jailton, infelizmente, em muitos redutos, virou antropocêntrico, o homem no centro. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo.
O Evangelho de Jesus Cristo é Deus no centro, é Cristo no centro. Não é o homem buscando coisas para si, é o homem querendo agradar o coração de Deus, se voltando para Deus. Agostinho de Hipona, o grande expoente da igreja lá no quarto, quinto século, disse: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não terá descanso enquanto não se voltar para Ti. Deus satisfaz. Deus é a plenitude da nossa vida. É nele que nós encontramos a verdadeira razão do nosso viver. Pastor Hernandes, agora vamos fazer aqui uma pontuação no que diz respeito à nossa denominação, Sim. a Igreja Presbiteriana do Brasil. É comum ouvirmos que presbiteriano não gosta de avivamento, que presbiteriano é frio por natureza, que presbiteriano é geladeira e não tem o Espírito Santo. O que é que nós podemos responder ao nosso telespectador? Bom, quando uma pessoa diz isso, ela está demonstrando uma coisa, um total desconhecimento da história. Quando você examina os avivamentos que aconteceram pós-reforma do século XVI, que os grandes avivamentos aconteceram depois do século XVI, foi uma volta às Escrituras, as igrejas presbiterianas ou reformadas ou calvinistas foram aquelas que mais experimentaram o avivamento ao longo da história. O avivamento dos puritanos no século XVII, o avivamento inglês do século XVIII, o avivamento da Nova Inglaterra no século XVIII, o avivamento do século XIX, a ponto de o nosso missionário, Ashbel Green Simonton, vir para cá plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, no fragor do grande avivamento. O avivamento na Coreia, a Igreja Presbiteriana da Coreia, representa, pastor Jailton, 75% de todos os evangélicos da Coreia. O avivamento de Quaces-Abanto, uma igreja reformada, pastor Erlo Stigin. Então, quem diz que presbiteriano é sinônimo de geladeira, que presbiteriano não sabe nada de avivamento, nunca experimentou avivamento, está cometendo um grande equívoco histórico, um anacronismo histórico. A igreja presbiteriana, é bem verdade que em muitos lugares, infelizmente, ela deixou de lado essa bandeira. Você encontra, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, uma igreja que, infelizmente, boa parte dela se rendeu ao liberalismo. E hoje, quando você vê um crente frio, eu sou presbiteriano de papo roxo, mas é frio, não ora, não tem prazer em Deus, não se deleita em Deus, ele não está sendo presbiteriano. Ele está criando uma caricatura do que é ser presbiteriano. Ser presbiteriano, de fato, é voltar aos nossos pais da fé, aos reformadores, homens de Deus, homens de oração, homens de jejum, homens que viveram pelo Evangelho, morreram pelo Evangelho. A esse presbiterianismo genuíno, puro, bíblico, histórico, é que nós precisamos voltar. E aí sim nós estamos dentro da chamada a busca por avivamento e recepção do avivamento. Nós estamos encerrando o segundo bloco, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem
lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. Agora, no terceiro bloco, nós vamos tratar de um aspecto de suma importância na avaliação de um avivamento. Pastor Hernandes, como podemos identificar o avivamento bíblico? Ele é caracterizado pela excitação religiosa, pela movimentação eclesiástica ou pelo destaque à pessoa bendita de Cristo Jesus? Pastor Jailton, o diabo sempre foi aquele que quis contrapor a obra de Deus, fazer uma paródia da obra de Deus ou tentar imitar as coisas de Deus. E por isso que ele é mentiroso, ele é um farsário. Então o diabo produz falsos avivamentos. O falso avivamento coloca os holofotes em cima do homem. É o homem que é grande, é o homem que é estrela, é o homem que quer a luz as luzes da ribalta em cima dele. O verdadeiro avivamento, ele traz honra para Deus. Não é a promoção do homem, não é a promoção da denominação, não é a promoção do religiosismo. Quando o avivamento verdadeiro chega, o homem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Quando o verdadeiro avivamento chega, ele traz glória para o nome de Cristo. É o nome de Cristo que é exaltado, é o evangelho que é anunciado. A ênfase não está em milagre, a ênfase não está nas necessidades ou desejos do homem, a ênfase está em exaltar a Cristo, em torná-lo conhecido, a busca da presença de Deus por meio da oração, a santificação, a transformação de reforma, por exemplo, práticas que estavam acomodadas começam a ser abandonadas, porque Deus traz convicção de pecado. O Espírito Santo traz convicção de pecado, a abandono do pecado, a transformação na vida, a transformação no caráter, a transformação na família, a impacto na sociedade. O grande drama hoje, pastor Jailton, é que o último IBGE revela que nós já estamos aí na faixa de 30% da população brasileira e o Brasil mergulhado na corrupção. Porque aqueles que se dizem evangélicos também estão imiscuídos e misturados com essas práticas de corrupção, de maldade, de mentira, de engano, de falsas doutrinas, de falso evangelho. E o avivamento, quando ele chega, ele não promove a mentira, ele não promove a heresia, ele não promove o falso evangelho, ele não promove o homem, ele promove a glória de Deus. E isso impacta a sociedade. Alguém já disse com toda razão que o avivamento na Inglaterra do século XVIII, 1739, salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Quando o avivamento chega, ele muda não só a igreja, mas a igreja transformada impacta o mundo. Reverendo Hernandes, então, diante deste quadro que nós vivemos na nossa sociedade, onde há uma violência intensa, onde nós temos uma degradação moral violenta, onde a sociedade padece por problemas de cunho sociais, né? Nós temos aí um drama social. O senhor está convicto de que a volta para Deus, a volta para as Escrituras, a busca da presença do Senhor é um elemento de mudança também do quadro social? Absolutamente, pastor Jailton. A maior necessidade da igreja é que os púlpitos se comprometam a pregar com fidelidade a palavra de Deus. Se esta é a maior necessidade da igreja, esta também é a maior necessidade do mundo. Por quê? Porque o evangelho é o único elemento de transformação genuína e verdadeira. Pense comigo, por exemplo, na ideia de Augusto Comte, o pai do positivismo. Ele diz que o problema do homem é a ignorância. Dê educação para o homem e resolvido está o problema da sociedade. A educação é maravilhosa, nós primamos por ela, queremos que haja melhores escolas, melhores faculdades, melhores universidades, fora de cogitação, de qualquer discussão. Mas a educação não é tudo que o homem precisa.
Se apenas a educação resolvesse o problema do ser humano, Brasília seria um paraíso. O Congresso Nacional seria um paraíso. A grande maioria dos homens e mulheres que estão lá são pessoas cultas, doutas. A corrupção pode vir ao coração do analfabeto e pode vir ao coração do homem mais intelectual. O homem não precisa apenas de informação, o homem precisa de transformação. E transformação só acontece com o Evangelho. Só o Espírito Santo pode mudar a vida de um homem. Só o Evangelho pode resgatar o homem da corrupção, da violência, do roubo, da promiscuidade sexual. Só o poder do Espírito Santo pode fazer de você nova criatura. É quando você crê em Jesus, quando você é transformado pela mensagem do Evangelho, é quando o Espírito Santo entra em você, arranca o seu coração de pedra, lhe dá um coração de carne, muda a sua mente, muda o seu padrão de vida, muda seus valores. Então, o avivamento, pastor Jailton, sempre trouxe uma faxina moral para a sociedade. Ele é um elemento de asepsia, de transformação da sociedade. Então, nós precisamos, com urgência, buscar a face de Deus, buscar com lágrimas, buscar realmente com vontade, buscar de uma forma intensa, com perseverança. Porque, deixa eu lhe dar um exemplo da missão Passes Abanto. Quando o pastor Erlich entendeu que ele precisava do poder do Espírito Santo para enfrentar os grandes desafios do seu ministério, ele parou a sua agenda para buscar a Deus, para acertar ele com Deus, meses e meses, confessando, acertando, resolvendo, tapando brechas, buscando a Deus, até que, não é buscar uma semana, não é buscar um mês, não é buscar um ano, é buscar até que do alto sejais revestidos de poder. Falta-nos, de fato, esta perseverança em buscar o Senhor até que os céus se fendam, até que, na linguagem de Isaías 64, até que os céus se fendam, até que o fogo de Deus inflame a nossa vida como gravetos que pegam fogo. E quando esse fogo começa a arder no nosso coração, não um fogo estranho, não um fogo fabricado na terra, mas o calor que vem do Espírito Santo de Deus, aí a igreja é aquecida, a igreja é inflamada, a igreja é transformada, e uma igreja transformada vai salgando, vai influenciando, vai sendo bênção transformadora na sociedade. Pastor Hernandes, eu queria convidar o senhor para um momento de oração, de intercessão em favor da igreja brasileira, para que a igreja possa, com perseverança, com disciplina, voltar-se para Deus em arrependimento para experimentar um tempo novo, Amém. Um tempo de graça, Amém. Um tempo de paz. Amém. Vamos orar? Vamos. Deus, nós colocamos a igreja evangélica brasileira nas tuas mãos. Tu que conheces a realidade, rogamos-te que tu tenhas misericórdia de nós, que tu perdoes os nossos pecados, que tu nos leves ao arrependimento verdadeiro e genuíno, a uma volta para a tua presença, a uma volta para a tua palavra, a uma volta para uma vida intensa e perseverante de oração. E que, ó Deus, por amor do teu nome e da tua glória, tu derrames sobre nós do teu Espírito, para que a igreja experimente um poderoso avivamento, e este avivamento traga salvação e testemunho do Evangelho para toda a nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos convidar você a, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, continuar conosco. Programa Cada Dia. Obrigado, pastor. Deus abençoe a sua vida. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.